Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Retornamos e retornamos com tudo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais eu explicarei para você, depois que eu apresentar a nossa lição, o porquê eu passei esse tempo aqui parado. Mas retornamos para iniciarmos o nosso primeiro trimestre de 2024, falando do amor de Deus, propagando o seu evangelho, e você é o convidado especial para nos ajudar nesse projeto, levando a palavra de Deus para mais pessoas e apresentando o nosso vídeo para aquele irmão da escola bíblica dominical. Sem mais delongas, eu quero te apresentar a lição ou as lições que irão nos ajudar nesse primeiro trimestre. E ele tem por título o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. A origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Iremos tratar nesta lição de eclesiologia. Você sabe o que é eclesiologia? Outro ponto, você sabe quando a igreja foi fundada? É nesta lição que você irá aprender sobre essas coisas. Então fique aí e vamos ler a nossa primeira lição de hoje. A nossa primeira lição tem por título A Origem da Igreja. Está datado de 7 de janeiro de 2024, próximo domingo. Então, pegue sua caneta, pegue seu lápis, seu marca-texto, sua Bíblia, seu caderno de anotações, porque vem coisas boas aí depois da vinheta. Roda a vinheta. Meus amados irmãos, tendo em mente que você pegou a sua caneta e tudo que você precisa para essa aula, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 2 e o versículo 38. Acompanhe, por favor, esses versículos na tela. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Com isso em mente, meus amados irmãos, eu já quero te convidar para nós lermos a leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois o versículo 37 e 38. Mais uma vez, Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois o versículo 37 e 38. Mais uma vez, eu te convido para você acompanhar comigo na tela. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora, verso 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. Meu amado irmão, a nossa palavra-chave é a palavra igreja. Eu não vou falar para você aqui o significado dessa palavra agora, pois iremos tratar sobre o significado no Antigo e no Novo Testamento no primeiro tópico da nossa primeira lição de hoje. Então, sem mais delongas, eu te convido agora a nós irmos para a nossa introdução e os tópicos dessa lição. Meus queridos irmãos, eu falei para vocês que iria explicar o porquê passei aí o último trimestre de 2023, boa parte, sem gravar. Quero falar para vocês que eu nunca tive um ano tão corrido, um final de ano tão corrido. Muitas atividades, seja na universidade, como também na empresa, que me sobrecarregou sobremaneira, me impossibilitando de gravar esses vídeos. Como vocês já sabem, esses vídeos que às vezes duram 30, 40 minutos aqui, passa por 3, 4 horas de edição, o que leva bastante tempo. Outro ponto importante foi porque houve também problemas técnicos
com relação ao nosso fone e outras coisas que impossibilitou também a gravação dos vídeos. Diante disso, pedimos perdão aqui aos amados irmãos, pois eu sei que muitos esperavam o nosso conteúdo para auxiliar os amados irmãos, seja você professor quanto você aluno. E eu sei que muitos de vocês me procuraram. E uma coisa vocês sabem, eu nunca deixei de enviar o material em PDF, os slides, porém o vídeo ficou sem entregar a vocês. Retornamos, como eu falei, com tudo. Então, tanto os vídeos quanto também os materiais serão entregues aos amados irmãos. Tendo dito isso, eu falei para vocês também no começo da lição que essas lições desse primeiro trimestre vai falar sobre eclesiologia. Mas, Otoniel, o que é eclesiologia? Eu não faço teologia, eu não sou uma pessoa que sou muito aprofundado nesses assuntos. Então, anote aí o que é eclesiologia. Eclesiologia é a área da teologia cristã, meu amado irmão, que estuda sobre a igreja, a sua história, as mudanças, as crises, os impactos na sociedade antiga e atual, as suas doutrinas, o seu propósito, entre outros muitos aspectos. Aqui, em resumo, de forma bem objetiva para você, isso é eclesiologia. Quais pontos ali, entre tantos pontos, é estudado dentro da eclesiologia? Podemos destacar os seguintes: divulgação do evangelho e missão dessa igreja, o ensino, o serviço, a adoração a Deus e a comunhão entre os membros. Então, entre tantos pontos que a eclesiologia aborda, esses são alguns pontos. E eu quero dizer a você que é um privilégio para mim e também será um privilégio para você, eu tenho certeza, durante esses 3 meses você ter esse curso. É um curso, meu querido, mesmo extensivo sobre eclesiologia, de graça. Então você aprenderá sobre os aspectos da eclesiologia, os pontos mais importantes. E você, meu amado irmão, não perca uma sequer aula. Diante do que eu falei para você, já explicando o que é eclesiologia, eu quero também te chamar a atenção e te convidar. Assim como nós temos esse prazer de dar essa aula, de passarmos um tempo nos deleitando na palavra do Senhor, para produzirmos um bom assunto, seja aqui no YouTube, como também em sala de aula, porque eu também dou aula também na igreja. Eu quero te convidar, você que me assiste, seja você da minha igreja ou de outra igreja, não abra mão de ir para a escola dominical, ajudar o seu professor, ajudar a sua igreja e também aprender da palavra de Deus. Você não sabe o quão é prazeroso nós montarmos essa aula e quão prazeroso também é ver você lá contribuindo conosco. Então, se você é meu aluno da Escola Bíblica Dominical, eu quero fazer esse convite todo especial. Não abra mão. Não vá só apenas as primeiras lições, a terceira, a quarta, não. Vá todas as lições. Esse é um propósito que eu quero firmar aqui com você e Deus. Eu e você, esse compromisso de estudarmos até o final desse trimestre todas as lições e assim aprendermos e colocarmos em prática aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Sem mais delongas, eu quero ir para a lição agora, nesse momento. Mas já quero pedir para você, antes que você esqueça, deixa seu like, compartilha, comenta. Se caso essa aula não lhe interessar, não for boa, pode tirar o like depois. Mas eu tenho certeza que ao final dessa aula, você terá aprendido muita coisa da parte de Deus. Então, vamos para o que interessa, que são os tópicos dessa lição. O primeiro tópico da nossa lição, meu querido, tem por título O Povo de Deus na Bíblia e na História. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, primeiro, no Antigo Testamento, segundo, no Novo Testamento e terceiro, na história cristã. Pois bem, meu amado irmão, eu quero destacar para você, e eu falei que não ia destacar sobre o nome igreja, que é a palavra-chave. Por quê? Porque agora nós iremos tratar desse assunto. No Antigo Testamento, a palavra que nós iremos ver aqui é a palavra que eu destaco para você agora. É uma palavra no hebraico, é kahal. Q-A-H-A-L, kahal. E essa palavra tem por significado ajuntamento, entendeu? Convocação, assembleia, reunião. Então, convocação, assembleia, reunião. O que diferencia da palavra carral para a palavra eclésia ou eclesia? Primeiro, a palavra carral, Deus não está
se referindo a uma igreja, e sim a um povo. Povo, etnia, raça, nação, da qual Deus escolheu, que é o povo de Israel, como você bem sabe. Então, Carral aqui traz por definição um ajuntamento de um povo escolhido por Deus, especificamente o povo de Israel. Há algumas referências nas quais eu quero destacar para você, e é bom você anotar, que traz sentido ao que nós estamos falando. A primeira vez que você vê a palavra Carral está em Deuteronômio, capítulo de número 4 e versículo de número 10. Se você não quiser abrir sua Bíblia, acompanhe comigo que eu vou ler para você. No dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, olha, ajunta-me, Carral, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Essa é a primeira vez que você vê. Mas eu posso destacar para você também 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 47. E o texto diz: e saberá toda esta congregação, Carral, que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Mais uma vez você vê a palavra empregada Carral. Mas lembre-se, sendo empregada no contexto judaico, no contexto de Israel. Outro texto que eu destaco para você é Neemias, capítulo 5 e o versículo de número 7. E Neemias 5:7 diz: e considerei comigo, mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usará, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Ajunteis contra ele um grande ajuntamento. Mais uma vez, a palavra Carral sendo usado. Otoniel, mais uma vez, grave bem isso. O termo hebraico, Carral, se refere ao ajuntamento, mais específico, ajuntamento do povo de Deus. E nesse aspecto, mais uma vez, ele traz o significado de reunir-se em assembleia, ok? Congregação, congregação de Israel, grande ajuntamento, multidão ainda. Você vê isso em 1 Samuel, capítulo 17 e 47, multidão. E em Juízes, capítulo 20 e o versículo de número 2. Esse é o primeiro significado para o que nós acabamos de falar. Carral, ajuntamento, ok? Agora, quando nós vamos para o segundo subtópico, que é no Novo Testamento, nós temos a palavra eclésia ou eclesia. E esta palavra, que é uma palavra, meu amado irmão, de origem grega, ela vai trazer um significado agora de igreja propriamente dita. Para você ter uma ideia, Lucas não vai usar a palavra eclésia ou eclesia no seu livro que leva o seu nome. Essa palavra só vai passar a ser usada no livro de Atos. Otoniel, essa palavra é uma palavra nova? Não. Nós podemos ver essa palavra, eclésia ou eclesia, sendo usada por Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides. Então, homens antes de Cristo, que antecederam ele, já citava essa palavra. Mais uma vez, agora nós iremos ver essa palavra no Novo Testamento, se referindo especificamente ao povo de Deus. E quando eu destaco para você ao povo de Deus, eu não estou destacando a nação que Deus escolheu. Não. Estou falando agora a todos quanto o Senhor o chamou. Seja ele judeu, seja ele grego, seja ele romano, seja ele de qualquer parte do mundo. Uma vez que essa pessoa aceita Cristo como Salvador, ele é eclesia, faz parte dessa igreja. Que isso fique bem claro no seu coração. Eu destaco para você o que a teologia sistemática vai nos dizer acerca dessa palavra. Eu gosto de citar autores também, e nesse momento eu vou destacar para você Stanley, Horton Stanley. E ele diz o seguinte: Jesus assevera em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, ou seja, esta é a primeira entre mais 100 referências no Novo Testamento, ou seja,
você acabou de ter uma informação bem interessante. A palavra eclésia ou eclesia vai ser escrita, transliterada, mais de 100 vezes no Novo Testamento. E ela é empregada, essa palavra, como preposição. Que preposição é essa? A primeira palavra vem do ek. Ek é fora de. E depois nós vemos com o verbo kalel, que é chamar. Olha que interessante. A primeira é ek, fora de, e a segunda é kalel, chamar. Ou seja, chamados de quê? De fora para dentro. Veja que coisa interessante. E esse é o propósito da igreja, né? Eles foram chamados de fora. E aí o autor continua. Logo, eclesia denota originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Ou glória a Deus por isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco para você sobre a palavra eclesia. E como eu destaquei para você, a palavra eclesia agora é uma palavra que tem abrangência. Para te ajudar nesse entendimento e fundamental que nós estamos falando, eu destaco para você Efésios, capítulo 3 e o versículo 6. E o texto diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de Deus no mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, os gentios. O que é gentios, Otoniel? Gentio é todos os povos que não são judeus. Outro texto que eu destaco para você é Atos, capítulo 13 e o versículo 1. Agora você vai ver a menção do nome igreja, coisa que você não viu em nenhum momento no livro de Lucas. Aí o texto de Atos 13, 1 diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então você percebe também o nome igreja sendo empregado nesse contexto aqui do livro de Atos. Então, no Antigo Testamento eu tenho a palavra carral, com significado de congregação, de ajuntamento, de multidão, mas se referindo apenas ao povo de Israel. No Novo Testamento eu tenho a palavra eclesia ou eclésia, né? Como você quiser, porque em algumas palavras vai ter o acento circunflexo. E aí você tem com uma abrangência de povos, mas todos os povos que aceitaram ou que vivem para Cristo. Nós temos uma abrangência. Como assim é o Evangelho? Dito isso, vamos falar sobre o terceiro subtópico, na história cristã. E aqui eu destaco um ponto para você. Por quê? Há uma controvérsia, há uma divergência entre a Bíblia e algumas linhas teológicas, principalmente a do catolicismo. Por quê? Porque eles acreditam que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, detentora da verdade, e que os seus clérigos, seus bispos e arcebispos, são sucessores de Pedro. Outro ponto que eles têm é que eles destacam que Pedro é o fundamento da igreja. E nós sabemos, à base de uma exegese limpa, de uma exegese sem mascaramento, de que Pedro significa fragmento de pedra. Pedro não é o fundamento, né? Quando Deus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando pedra, Pedro, mas está falando dele mesmo como fundamento da igreja de Cristo. É interessante destacar que João e Pedro, quando estão diante do Sinédrio, sendo interrogado por causa da cura de um coxo lá na porta chamada Formosa, eles vai dizer que nós o curamos, esse paralítico, que antes era paralítico, agora não o é, em nome daquele que vocês o rejeitaram, mas que Deus colocou ele como pedra de esquina, ou seja, a pedra que é o fundamento, a pedra principal. Então, Pedro não é o fundamento da igreja, como as igrejas, em boa parte católica, destacam, mas sim, Cristo é o fundamento da igreja da qual nós estamos alicerçados. E como nós destacamos que uma igreja é verdadeira ou não é? Destacamos quando olhamos para ela e observamos como é que ela se orienta diante da palavra de Deus.
se é uma igreja que segue as doutrinas de Cristo, que vive conforme a palavra de Deus, conforme os ordenamentos do nosso Deus, podemos considerar que essa é uma igreja verdadeira, porque vive a verdade do Evangelho. Mas uma vez que olhamos para uma igreja e observamos nela que ela não segue o padrão estabelecido por Deus, que ela quer reinventar, criar novos significados para aquilo que está na Bíblia, é claro que observamos que não é uma igreja verdadeira. Aquela que é verdadeira segue os verdadeiros ensinamentos de Cristo, sem distorcer nada do que está na palavra de Deus. Esse é um ponto a ser observado, analisado, não só apenas na igreja que eu destaquei, mas em outras igrejas também, assim você pode observar. Tendo dito isto, espero que você tenha entendido os significados aqui de forma rápida. Iremos tratar com mais detalhe na sala de aula. Eu quero te convidar para nós irmos agora para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título A Igreja como Criação Divina e está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a Igreja como um ideal de Deus. Segundo, a Igreja como uma realidade concreta. E terceiro, a Igreja no Pentecostes. Pois bem, eu quero ler esse primeiro subtópico aqui do primeiro tópico, que fala sobre a Igreja como um ideal de Deus. O autor da lição, pastor José Gonçalves, destaca: desde a eternidade, a Igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como também nos elegeu, ele destaca nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como está lá em Efésios, capítulo 1 e o verso de número 4. E ele continua: na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que está oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. E ele continua: na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como está lá em Efésios, capítulo 5, o versículo de número 25. Como você acabou de observar comigo, no comentário do pastor José Gonçalves, ele deixa bem claro que a igreja é um projeto divino. E Deus ama tanto essa igreja que enviou o seu filho para morrer por ela. Então, primeiro ponto que nós destacamos nesse segundo tópico é que a igreja é um projeto divino, ok? Não é um projeto humano, mas um projeto divino. O segundo ponto que nós destacamos é que a igreja ela é uma realidade concreta. Como vimos, o autor diz, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ele passou a existir de forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. E quem é enviado na plenitude dos tempos? Você sabe? Jesus, o Filho de Deus, é enviado na plenitude dos tempos, nascido sob a lei, nascido de mulher, como está em Gálatas capítulo 4 e o versículo 4, para tornar concreta aquilo que era um projeto na mente de Deus. Oh, glória a Deus. E na plenitude dos tempos, então, ele vem para colocar esse projeto, esse plano em ação. Plano esse que englobava não só os judeus, mas eu e você. Hoje fazemos parte dessa igreja, damos continuidade a ela, graças ao nosso bendito Salvador, que veio morrer na cruz para nos salvar. Glória a Deus por isso. O terceiro ponto diz a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, meus amados, Lucas destaca que todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 47. O filho dele veio e deu início ao projeto. E então agora, com a descida do Espírito Santo, revestindo aqueles homens cheios do poder de Deus, agora passa a trabalhar nesse projeto. E aí Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, vai alcançando mais vidas e mais vidas. E essas pessoas vão sendo resgatadas das mãos de Satanás e vindo para o reino do amor. Veja que coisa interessante. Há muitas pessoas, e nós vivemos no mundo... Deixa eu abrir um parêntese aqui para comentar com você
nesse tópico, que eu acho que é de suma importância. Vivemos em um mundo que não quer saber da igreja. Um movimento que tem crescido bastante, chamado os desigrejados. Mas quando nós olhamos para a história da igreja de forma honesta, percebemos o quanto a igreja é importante. Se a igreja não fosse importante, não era projeto de Deus. Então, nós, quando estamos fazendo parte dessa igreja, unidos e reunidos, né, adorando o seu nome, nós estamos fazendo parte de um projeto divino, e isso é maravilhoso, isso é grandioso e glorioso. Que pena que algumas pessoas não conseguem olhar por essa ótica. Mas eu estou aqui nesse momento te ajudando a você a observar o quão você é importante neste grupo, aonde você faz parte. Ah, Otoniel, eu não faço parte de grupo algum. Eu não faço parte de nenhuma liderança. Ei, o dom que Deus te deu, o talento que Ele te deu, no local onde Ele te colocou, é imprescindível. Não pense que você é menor do que alguém porque não tem um cargo, porque você não é importante. Você é importante tão quanto os outros é para Deus. Pense nisso. É tanto que Ele envia. Então, no mundo em que nós vivemos, que as pessoas estão correndo da igreja, estão abandonando a igreja, criando movimentos contra a igreja, essas lições vêm aqui reafirmar para mim e para você o quão importante é a igreja. Ela unida, reunida num só propósito, levando o evangelho de Cristo e anunciando as boas novas. Então, primeiro, eu destaco para você, recapitulando esse segundo tópico. A igreja é um projeto divino, é um ideal de Deus. Segundo, Deus colocou em prática esse projeto através do seu Filho. E terceiro, nós estamos trabalhando nesta obra, nesse projeto de Deus que o seu Filho deu início. E temos uma promessa, que as portas do inferno não irão prevalecer contra essa igreja de Cristo. Ou seja, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico, para não ficar longo essa lição. E olhe, se você ainda não curtiu, aproveita para curtir. Deixa o nosso like aí, porque você sabe o quanto é importante. O YouTube nos ajuda quando você curte. Aproveita para compartilhar esse material. Convida os demais irmãos, colegas teus. Diz assim, olha, está começando agora esse trimestre, vamos assistir às aulas. Entre em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook. Fale comigo. Eu envio meu WhatsApp e envio material para você toda semana em slide para você usar na sua igreja, tá bom? O nosso terceiro tópico tem por título a igreja como a comunidade dos salvos. Está dividido também em três subtópicos, a saber, regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo é o segundo, e terceiro, o batismo de Cristo e do Espírito. Ok? O batismo de Cristo e do Espírito. Pois bem, meu amado irmão, já estamos chegando ao final desta lição, dessa primeira lição maravilhosa. E aí você pode estar se perguntando, Otoniel, tu fez duas perguntas no começo, lá na introdução. Uma tu respondeu e a outra não. Tu respondeu o que era a eclesiologia, mas até agora tu não respondeu quando foi que surgiu a igreja, a origem da igreja. Pois bem, eu quero ler para você o que o teólogo bem famoso da área de teologia sistemática, pastor Millard Erickson, ele diz acerca disso. Eu quero ler para você, acompanhe atentamente. Várias são as razões para crermos que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes. Embora, na era pré-cristã, Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, como eu destaquei no Antigo Testamento em Carral, não há evidências claras de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento. Ao citar expressamente eclesia, pela primeira vez em Mateus 16, 18, Jesus fala de algo que iniciaria no futuro. Edificarei, quando ele fala edificarei a minha igreja. É um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra, ou seja, sua morte, ressurreição e ascensão. E da vinda do Espírito Santo, como nós destacamos. Então, o Dr. Millard Erickson continua. Observa que em Lucas,
Lucas não emprega, como eu falei para você, a palavra eclesia em nenhuma dos seus evangelhos. Mas a palavra aparece 24 vezes, veja isso. A palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Ou seja, este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o evangelho, conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos capítulo 1, versículo 8, que está ali a grande comissão. A partir daquele dia, então, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro. Então, segundo esse teólogo e vários outros teólogos também, não há muita discussão sobre isso, pelo menos nesse ponto aqui abordado, a igreja ela se inicia literalmente a partir do dia de Pentecostes. Que isso fique bem claro, espero ter respondido a você nesse ponto. Pois bem, indo para os nossos 3 subtópicos, o primeiro subtópico fala sobre regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, meu amado, o apóstolo Paulo vai destacar: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Para o quê? Perdão dos vossos pecados, como está lá em Atos, capítulo 2 e o versículo 38. Então, essa reunião, essa assembleia, são de povos que foram regenerados, salvos por Cristo, transformados pelo seu poder. Primeiro ponto que eu destaco para você. Esse agrupamento é um agrupamento de pessoas que foram libertas, que foram resgatadas do poder da morte, das mãos do diabo, e agora foram chamados por Cristo para viver uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, houve uma confissão pública de fé dessas pessoas, ok? Primeiro ponto que nós destacamos: regenerados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, essas pessoas, agora esse agrupamento, é um agrupamento que é selado pelo Espírito Santo. E você estudou comigo na lição anterior, o último trimestre de 2023, que é o Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, que nos instrui a fazer a obra do Senhor. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, não seríamos nada. Então, depois desse perdão dos pecados, dessa limpeza que nós passamos pelo sangue de Cristo, vem o Espírito Santo habitar em nós para podermos exercitar, colocarmos em prática aquilo que Deus colocou para cada um de nós desempenharmos em sua obra. Por último, o autor destaca o batismo de Cristo e do Espírito. E ele ressalta a seguinte coisa: o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito. E os batizou no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação formando a igreja. Eu quero ler por completo, que eu dei um corte para você aqui, mas entenda bem. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo, como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de quê, gente? De capacitação, como está lá em Atos, capítulo 1, verso 4. E eu digo que é um batismo de capacitação, corroborando com o autor, porque você vê os discípulos agora diferentes. Não tem mais discípulo acanhado. Não tem discípulo mais à sombra do mestre. Mas eles estão agora com todo o poder e autoridade pregando o evangelho de Cristo. É tanto que no primeiro discurso, quase 3.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. Veja, essa intrepidez, essa autoridade, essa ousadia, não tínhamos percebido antes na vida deles. Mas a partir da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, agora é visível. E aí é por isso que o autor termina a lição dizendo: enquanto o Espírito batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Ou seja,
Ali há um batismo também nas águas, como nós conhecemos, né? Pois aí o autor vai destacar 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13, que ele diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só espírito. Não há distinção. Lembra que aquele carral lá no antigo, que era apenas específico para o povo de Deus, escolhido nação, agora, no Novo Testamento, eclesia, é para todos, quer livres, quer presos, quer servos, quer reis, seja quem for, para todos, todos. E todos bebem desse mesmo Espírito sem distinção. Com isso, eu quero agradecer a Deus por esta primeira aula que Ele nos concedeu. E que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, meu amado irmão e minha amada irmã. Nos vemos na nossa segunda lição.